vamos lá, gente? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Então, hoje a nossa aula é de história. Pois é, lá no capítulo 2, as culturas indígenas. Só que antes de nós começarmos o nosso capítulo 2, nós iremos também fazer a correção da nossa página 9, da atividade da página 9 que a tia passou na aula passada, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Então, meus amores, aqui está a nossa atividade, tá bom? A primeira questão da página 9. Relacione as imagens com nomes de origem indígena a seus significados. Então, aí, essas imagens têm nomes indígenas, tá bom? Então, a primeira opção, animal terrestre que vive em ambientes alagados e nasce de ovos. Vamos lá, terrestre que vive em ambiente alagado, nasce de ovos. Não pode ser o abacaxi, não pode ser o tucano, tá bom? Então, é o jacaré, então, número 2. Próxima opção, animal com o corpo coberto de penas e bico comprido. Das imagens, o único que tem bico é o número 4. Acertou quem disse número 4. Fruta com casca grossa e coroa. Fruta só tem uma nessas imagens, é o abacaxi, número 1. E por último, doce feito de amendoim. Número 3. Essa aí é a paçoquinha, doce feito de amendoim. Então, essa foi a primeira questão. Já na segunda questão, diz: observe os objetos de diferentes povos indígenas e indique a quais famílias e troncos linguísticos pertencem. Então, a primeira figura é o colar, tá? Da etnia Kaapó. E aí, lá na nossa página 8, a gente viu, né? Os troncos linguísticos, né? Quem se originou de quem? Quais línguas se originaram, tá? De quais famílias e quais famílias se originaram de quais troncos, certo? E aí, o que a gente olhou lá, pesquisou, qual foi a resposta que você achou? A etnia Kaapó é de que família? Hein? Acertou quem disse da família Tupi-Guarani. E qual tronco linguístico? Tronco Tupi, isso mesmo, está lá naquele gráficozinho da página 8. A boneca é da etnia Carajá. E aí, essa etnia Carajá é de que família? É da família Carajá. E de que tronco? Do tronco Macro-G. Está lá na nossa tabela da página 8. Então, essa foi a nossa atividade. E agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de história. Aqui na página 10 a gente começa o capítulo 2, as culturas indígenas. Então, os povos indígenas, eles possuem diferentes culturas, gente. O jeito de ser, tá? Jeito de se comportar, de se vestir, tá? No que acredita. Isso aqui é cultura, é o jeito de ser de um povo. Em algumas comunidades, o trabalho é dividido entre homens e mulheres, tá? E o chefe, ele organiza as atividades da aldeia. Os homens, o que os homens fazem? Os homens caçam e derrubam árvores para cobrir terrenos, tá? Para abrir terrenos. E as mulheres plantam mandioca, milho e batata doce, feijão, abóbora, pimentas, entre outros alimentos. Então, os homens, o que eles fazem? Eles abrem caminho, tá? Eles abrem o caminho para que as mulheres venham e plantem, tá? Plantem os alimentos que serão consumidos por eles, tá bom? Além de abrir caminho, eles também caçam, tá bom? Eles também são responsáveis pela caça, tá? Então,
os índios, eles vivem do que eles mesmos produzem, tá? É do que eles caçam, é do que eles plantam, tá bom? E a pesca e a coleta de tudo aquilo que eles plantaram é feito por todos da aldeia. Todos. Então, a coleta de frutos e sementes como aracá, goiaba, caju, pinhão, açaí, castanha e dentre muitos outros são feitos por todos, por homens, por mulheres e por crianças. Até as crianças ajudam, tá bom? Na colheita e também na pesca da aldeia, da tribo indígena, tá bom? Então, muitos indígenas confeccionam utensílios para o uso do seu cotidiano. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles confeccionam, eles mesmos fazem, tá, os seus utensílios, o que eles usam, como redes de algodão, potes, né, de cerâmica para guardar, para colocar água, por exemplo, cestos trançados para guardar alimentos, tá bom? Flechas e lanças para caçar, tudo é eles que fazem. Então, todos esses utensílios são eles que produzem, eles mesmos que confeccionam. O artesanato feito por eles inclui colares, pulseiras, tá bom? Cocares, feitos de pena, de semente, de conchas. Os índios são um povo que eles aproveitam tudo que estão ao seu redor. Tudo eles aproveitam da natureza, o que eles se alimentam também é da natureza. Eles produzem os seus próprios utensílios, tirados com materiais da natureza também, tá bom? Como palha, barro, que são esses utensílios de cerâmica que a gente chama, né, as palhas para traçar os cestos, para guardar alimentos, as flechas, o cocá. Então tudo é feito, né? Tudo é feito com materiais tirados da própria natureza, tá bom? Esses acessórios são usados em festas e rituais, tá? Essas pulseiras, esses colares, esses cocares que eles colocam na cabeça, né? São feitos de pena e eles usam nas festas, nos seus rituais. Nessas ocasiões, alguns povos indígenas também costumam pintar o corpo, né, de tinta extraído de plantas. Então, o que eu falei, tudo que eles usam é extraído da natureza. Então, eles pouco usam coisas comercializadas por indústrias, eles mesmos produzem os seus próprios utensílios. Olha só, nessa imagem a gente pode observar o exemplo, tá, desta mulher da etnia Chavante, produzindo um berço, tá bom, de palha. Ela mesma está trançando as palhas, ela mesma está confeccionando esse berço para ser usado, tá bom, por eles. E aqui, nessa outra imagem, são indígenas da etnia Kalapalo se pintando, tá? Lembra que a gente falou que eles se pintam para festejar, tá? Para fazer os seus rituais. Então aí eles estão se pintando. E lembra que a gente falou também que essas tintas são feitas de coisas de plantas, né? É produzido com plantas, é tirado de plantas e sumo das plantas, né? Eles não usam tintas confeccionadas em indústrias. Eles usam tintas que eles confeccionam com plantas e se pintam. Isso tudo faz parte do ritual deles, tá? Então, essa foi a nossa aula do capítulo 2, tá? Falando das culturas indígenas, que nas aldeias eles produzem o seu próprio alimento, tá? Na comunidade indígena. As mulheres, os homens, eles abrem caminhos, né? Abrem terrenos para as mulheres virem e plantarem, né? Aquilo que eles vão consumir na sua aldeia. E na hora de colher e na hora de caçar, não, quem caça são os homens. Na hora de colher e na hora de pescar, tá bom? É que todo mundo faz. Mulher, homem, crianças, tá? Os homens, eles somente caçam e cuidam dos terrenos, abrem terrenos para ser plantados. As mulheres cuidam das plantações,
né? Cuidam de tudo, de toda a organização, organizam as aldeias, né? Cuidam das plantações, né? E quando chega a hora de colher, todo mundo participa, homens, mulheres e crianças. Todo mundo participa da colheita, tá bom? Eles têm o costume de confeccionar os seus próprios utensílios, né? Com materiais tirados aí da natureza, como palha, como cerâmica, tá? Barro. Eles constroem arco, flecha, tudo com elementos tirados da natureza, como por exemplo na imagem a moça construindo um berço de palha. Eles também costumam pintar o corpo, né, com tintas que não são tintas como as nossas, tá, comercializadas ou produzidas em indústrias, mas a tinta deles é produzida com plantas, tá, com materiais tirados de planta, com insumos de planta. Então eles pintam o corpo para celebrar, tá bom? Eles têm religiões, né? Práticas religiosas, né? Celebrações, danças. Então eles se pintam, faz parte da cultura deles, ok? E logo após a nossa aula tem uma atividade, tá? Essa atividade aqui era para ser feita oralmente, se nós estivéssemos em sala de aula, conversando, eu perguntaria, vocês responderiam e nós trocaríamos ideias. Como nós não estamos em sala de aula, você vai escrever aí embaixo, tá bom? Do ladinho ou no seu caderno, tá? O que você vai fazer? Observar a foto, tá bom? Observar a foto, ler as legendas da foto e responder. O que as crianças estão fazendo? Respondam o que as crianças estão fazendo. Aí na letra A. E na letra B, qual elemento da cultura dos indígenas, da cultura dos não indígenas, está presente na primeira imagem? Explique como ele aparece. Os não indígenas somos nós, que não somos indígenas, tá? Então, que elemento da nossa cultura, aquilo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos costumes, está presente na figura 1, tá bom? E explique como ele aparece, em forma de quê, tá? Mais embaixo, nós temos o bumerangue, para você observar a imagem de abertura da unidade, tá? Ver que ela representa uma criança da etnia Pareci, um grupo em contato com não indígenas há muitos anos, ou seja, esse grupo Pareci, eles têm contato com pessoas que não são indígenas, com cultura não indígenas há bastante tempo. Hoje eles vivem em terras indígenas do estado do Mato Grosso. Quais etnias indígenas moram na região em que você vive? Na nossa região aqui, tá? Aqui do Maranhão. Que etnias indígenas moram aqui? Será que tem? Converse com pessoas da sua comunidade, pesquise em livros, revistas, jornais ou sites, tá? Pela internet. Siga o roteiro a seguir e registre as respostas em uma folha à parte, ou seja, você vai no caderno e vai registrar. Quais são os seus hábitos, costumes e tradições? Você vai pesquisar primeiro quem são as etnias indígenas que moram aqui. Vou logo dar uma dica, são muitos, tá? Aqui no estado do Maranhão, então escolha pelo menos uma, tá? E você vai responder. Como é o lugar onde vive essa população indígena? Nesse local, recursos naturais são preservados? Os não indígenas reconhecem e respeitam o lugar em que vive esse povo indígena? Quais são as brincadeiras preferidas das crianças? Então, tudo isso você vai pesquisar, ok? E colocar no seu caderno. Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? E um beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!